Portanto, amados, veja só o que diz a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. E na tarde desse dia nós temos lido aqui no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios acerca desse espinho. O apóstolo Paulo começa falando que ele conheceu um homem, e esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. E esse homem ouviu palavras que não é lícita falar aos homens. Ou seja, era uma conversa de homem para Deus. O apóstolo Paulo não ouviu as palavras, pois ele está contando visões, revelações. Ele está contando o que ele viu, ou seja, na visão dele, ele viu um homem que ele conhecia, e esse homem foi arrebatado ao paraíso. E foi dita àquele homem palavras que não é lícitas falar ao homem. Ou seja, palavras inefáveis. Inefáveis quer dizer inefaláveis. O apóstolo disse: olha, para que eu não me exaltasse, por conta das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Versículo 7 diz assim, ó: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Este comentário foi nos sugerido, e eu quero passar a minha versão na interpretação desse texto, acreditando que talvez não seja o suficiente para esclarecer, mas que possa ajudar muita gente a entender o que Deus fala conosco através da palavra. Já que tem palavras que não pode ser dita a nós não podemos dizer o que o homem ouviu. Não, pois não está escrito. Não é lícito falar. Não foi lícito falar. Então não está escrito. Então a gente só fala o que está escrito. E só argumenta aquilo que a gente tem conhecimento. E nesse texto diz aqui que o apóstolo, para não se exaltar, pela excelência, o que ele viu foi uma coisa excelente. Mesmo ele não saber o que o homem que ele conhecia ouviu lá no paraíso, ele não sabe, porque não foi dito a ele, mas ele também ficou privado de se exaltar pela excelência da visão. E qual foi a privação que ele teve? Na verdade, ele não foi privado de falar, ele foi privado de se exaltar. Para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, foi dado um espinho na carne. O que é esse espinho? O que é um espinho? Um espinho é algo perfurante, é algo que causa dor. Um espinho é algo que machuca. Ninguém fica confortável com um espinho na carne, com alguma coisa nos perfurando. Não, ninguém fica à vontade. Eu estou aqui hoje, falando agora aqui com os irmãos, aqui nesses microfones, na Rádio Clube, e falando ao vivo aqui na internet. E eu estou muito confortável aqui, pois não tem nada me furando, não tem nada me incomodando. Mas se eu tivesse alguma coisa me incomodando, algum espinho, alguma coisa perfurando a minha carne, o meu corpo, com certeza eu nem estaria aqui. Porque uma perfuração com um espinho ou com algo perfurante no corpo da pessoa dói, deixa marcas, é dolorido, inflama, dá febre e deixa a pessoa indisponível para muitas coisas. O apóstolo não ficou satisfeito com esse espinho dado a ele. E ele foi orar a Deus. O apóstolo foi orar a Deus por aquela situação.
Todos nós oramos por situações em nossas vidas. Alguns de nós temos causas na justiça, alguns têm enfermidades, alguns têm inimigos que você precisa orar por ele todo dia, mas tem aqueles que é mais específico, que você se direciona a Deus relacionado a ele com mais especialidade. Você tem aquelas coisas mais objetivas. O apóstolo Paulo não foi diferente. Quando ele recebeu aquele espinho, não é que foi dado a ele, não é que ele queria, mas foi posto nele. Foi posto nele, olha, isso aqui tu vai padecer essas causas aqui, que é para tu não te exaltar. O que tu viu, ninguém viu. Mas para que você não se exalte pela excelência das visões, das revelações, foi dado um espinho. E que espinho é esse? A Bíblia diz, um mensageiro de Satanás. Para esbofetear. Sabe o que é esbofetear? É dar mãozada, é dar paulada, é machucar, dar porrada, bater. Foi dado um espinho, foi posto um espinho na carne do apóstolo, para que este espinho, diz a Bíblia, um mensageiro, ou seja, era um ser, não era um objeto, era um ser, não era apenas um espinho furante, era um ser vivo, viu? Era um ser vivo que estava esbofeteando. Não era um objeto, não era um espinho, não era um pontiagudo, era um ser vivo. Olha, foi me dado um espinho. Só que esse espinho não era um elemento, não era um objeto. Esse espinho era um mensageiro. Um mensageiro não de Deus, um mensageiro de Satanás. E o que esse mensageiro de Satanás fazia? Sempre que Paulo saía do salto, sempre que Paulo ou queria se exaltar, o mensageiro dava umas mãozadas nele. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Eu acredito que o apóstolo Paulo pouco falou dessas revelações, porque cada vez que ele falava, tinha um espinho ali, tinha um mensageiro ali, dizendo, olha, tu te acalma, tu te controla, não te exalta, pois então eu te bato. Um mensageiro de Satanás que os bofeteava. Irmão, que companhia é essa? Que auxílio é esse? Quem é essa pessoa? Quem é esse mensageiro? Quem é esse espinho que está ali ao pé de um homem, meus irmãos, ao lado de um homem? Para onde ele ia, esse mensageiro estava. Onde ele estava, ele também estava junto. Quando ele falava, ele se posicionava de frente ou de lado. Olha, cuidado, não te exalta. Quem que consegue pregar ou ensinar a palavra com um mensageiro de Satanás na cola? Com algo que está ali sempre perturbando, machucando? Ninguém. O apóstolo diz, não aceita essa situação. Foi orar a Deus, disse, Deus, Jesus, pelo amor de Deus, tira de mim esse mal. Tira de mim este espinho. Tira de mim esse mensageiro de Satanás. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Não. A minha graça te basta. Observe que o apóstolo por 3 vezes ora para que aquele espinho, para que aquele mal, aquela situação se apazigue. E a resposta de Deus foi não. Deus não tirou o espinho de Paulo. Deus não livrou ele daquela situação. Irmão, tem coisas que a gente vai viver ou conviver com algumas situações para o resto da vida. Nem adianta orar, irmão. Para algumas situações. Eu não estou dizendo que o irmão vai deixar de orar pelas suas necessidades, de maneira alguma. Mas tem coisas que mesmo você orando, mesmo você sabendo que Deus sabe daquela situação, mas tem coisas que Deus diz, não vou tirar. Tem coisas que Deus diz, a minha graça te basta. Olha, eu não vou tirar o mensageiro, não vou expulsar o mensageiro, não vou tirar o espinho, mas eu vou te dar a minha graça para você suportar e nunca desistir. A resposta de Jesus disse, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Não é Deus que é fraco, é eu que sou fraco. Quando eu peço para Deus, Deus, tira de mim tal coisa. Aí ele diz, não, tu caçou isso aí? Então aguenta, eu vou te dar graça, tu vai suportar e vai ficar tudo bem. Tu podia não estar passando por isso. Tu podia não estar vivendo isso. Agora, conviva com esse espinho no pé. Conviva com esse espinho, eu vou te dar graça, você vai ser abençoado, vai ser usado, vai continuar pregando, vai continuar louvando, mas se exaltar, se não for humilde, se querer ser soberbo, olha aí teu auxiliar, olha aí o mensageiro de Satanás para te ensinar a ser crente, para te ensinar a ser humilde, para te ensinar a não se ensoberbecer. O espinho está lá, está tranquilo, mas quando Paulo se exaltava, se envaidecia, o espinhozinho aí lá e... Deus, tira de mim esse espinho. Não, eu vou te dar a minha graça. O espinho é problema teu. O espinho não vou tirar. Vocês se lembram lá daquelas serpentes no deserto que Deus mandou no meio do arraial? E que Moisés foi lá e disse, Senhor... O povo foi lá com Moisés, disse, Moisés, ora a Deus para tirar as serpentes do nosso meio. Moisés foi lá, orou a Deus, Senhor, tira as serpentes do meio do povo. Deus disse, eu não vou tirar as serpentes. Vocês vão conviver com as serpentes. Só que Moisés, faça uma serpente de bronze e coloca no meio do arraial, lá do povo. Aquela pessoa que for mordida pela serpente, pela víbora, pela cobra venenosa, se der tempo olhar para a serpente de bronze, ela vai viver. Quer dizer, Deus não tirou as cobras do meio do povo de Deus. Irmão, a gente está convivendo no meio de cobras também, de escorpiões, de espinhos. E Deus não vai tirar não, mas vai nos conceder graça para conviver no meio dessa raça. No meio dessas pestes, no meio dessas enfermidades, no meio destas víboras, destes espinhos, Deus nos concederá graça. Jesus, a promessa de Jesus é, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí o apóstolo diz, por isso sinto prazer na fraqueza. Mas que coisa incoerente, irmão, olha só. Por isso sinto prazer na fraqueza, irmão. Que prazer uma fraqueza vai nos dar? Sinto prazer nas injúrias. Ah, mas que maravilha, eu estou sendo injuriado. Sinto prazer nas necessidades. Eu estou necessitando de tudo, mas estou prazeroso. Ah, eu sinto prazer nas perseguições. Alguém me persegue que eu acho é bom. Eu sinto prazer na angústia. Estou morrendo, estou angustiado, mas estou... Parece ser injustiça, parece ser coisas incoerentes, mas não é não, porque nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Eu prefiro, irmão, sentir fraquezas, injúrias, necessidade, perseguições, ser perseguido e ter o poder de Deus na minha vida, do que não ser perseguido, não ser fraco, não ser injustiçado e não ter Deus na vida. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha vida exatamente quando estas coisas estiverem em mim. Quando a fraqueza, quando a injúria, quando a necessidade, quanto as perseguições, quanto as angústias, se isso vier a mim por amor a Cristo, bem-aventurado serei. Se isso vier a ti por amor a Cristo, bem-aventurado será, porque nessas angústias, nessas fraquezas, nestas injúrias, nestas necessidades, Jesus está dizendo... O poder de Deus se aperfeiçoa. Então, quando você pensa que é fraco, você é forte. Quando você pensa que não é, você é. Quando você pensa que não tem, você tem. Quando você pensa que não pode, você pode. Portanto, a graça de Deus nos basta. Deus abençoe você e a mim na tarde deste dia.